Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A ampliação da poligonal do Porto de Santos, oficializada pelo governo federal no Diário Oficial da União, repercute no setor portuário. Em entrevista à TV BNews, o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, detalha o que muda no planejamento do complexo e por que a área portuária é um recurso finito. A ampliação da poligonal do Porto de Santos é uma resposta a um limite que já se impõe ao complexo. Segundo o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, a área portuária é um recurso finito e, em determinado momento, não há mais para onde expandir. Foi nesse contexto que o governo federal oficializou no Diário Oficial da União a atualização dos limites sob gestão da autoridade portuária. Para o Ministério, ampliar o uso de hidrovias é uma agenda de longo prazo, baseada em planejamento, diálogo e parcerias com o setor privado. Uma mudança de matriz logística que começa agora, mas deve moldar o futuro do transporte no país. Para a TV BNews, o secretário explicou que a poligonal de um porto organizado reúne todos os ativos sob responsabilidade da autoridade portuária, como áreas terrestres, acessos aquaviários, zonas de fundeio e espaços de atracação. A revisão amplia em cerca de 17 milhões de metros quadrados a área destinada ao planejamento do complexo, alcançando municípios como Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão. Toda a poligonal ela é precedida de um processo democrático onde nós oportunizamos que toda a comunidade, toda a sociedade participe, apresente as suas contribuições, faça as suas críticas e sugestões. Estamos aumentando em 17 milhões de metros quadrados o volume de área para o porto. Isso a gente está falando em áreas terrenas, né, em áreas no continente e também em áreas aquáticas. Segundo o secretário, a revisão levou em conta a relevância logística do Porto de Santos no cenário nacional e internacional e a necessidade de projetar sua expansão para além dos limites físicos atualmente disponíveis. Hoje, a última grande área prevista para novos arrendamentos é o Tecon Santos 10. A questão de terreno, de área portuária, isso é um recurso finito, né? Em determinado momento, aquilo chega no seu limite de utilização e não tem mais para onde expandir. A partir desse diagnóstico, a ampliação da poligonal passa a ser o principal instrumento para permitir que o porto planeje a sua expansão futura, avaliando possibilidades em diferentes segmentos de carga, como contêineres, granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral. A decisão do Executivo é resultado de um processo de discussão iniciado em 2025. Em abril do ano passado, o Ministério de Portos e Aeroportos abriu consulta pública para analisar a proposta apresentada pela Autoridade Portuária de Santos, que previa ampliar a área do porto organizado em cerca de 7,8 milhões de metros quadrados para mais de 20 milhões. Nesta primeira etapa, foram consolidadas apenas as áreas com análise concluída. Nós temos lá a Vila dos Criadores, temos áreas da Vila São Vicente, temos áreas em Cubatão, que o Porto propôs de se fazer, contemplar nessa revisão de poligonal. Essas áreas em específico que eu comentei, nós não esgotamos as discussões, nós ficamos ainda com alguns elementos para a gente dar o tratamento técnico e jurídico, né? E podemos aí, num futuro breve, fazer uma segunda etapa dessa revisão poligonal e contemplar também essas áreas. A inclusão de áreas na poligonal não autoriza automaticamente novos empreendimentos. Cada proposta deverá passar por estudos específicos. Não há prazo definido para a conclusão das análises remanescentes, que seguem em avaliação técnica e jurídica, em conjunto com a autoridade portuária, governos locais e demais atores envolvidos. O leilão do mega terminal de contêineres do Porto de Santos, o Tecon Santos 10, voltou a ser adiado e agora tem como nova referência o mês de maio. A atualização do cronograma foi anunciada ontem pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante a participação dele em um evento na capital paulista. Segundo o ministro, a previsão é que o edital seja publicado nos primeiros dias de março, abrindo caminho para a realização do certame ainda no primeiro semestre. Eu tenho feito uma rodada de conversas no Tribunal de Contas da União. Nós temos uma posição da ANTAC. Eu quero ampliar cada vez mais essa discussão para que a gente possa, na próxima semana pós-carnaval, a gente vai apresentar o nosso encaminhamento. Porque hoje nós temos dois caminhos a seguir. O caminho do TCU,
que proíbe a participação de armadores e incumbentes, e tem a posição da ANTAC, que proíbe só a participação no primeiro momento dos incumbentes. Então, eu tenho feito uma discussão, a gente está fazendo uma rodada de conversas com as embaixadas, nós estamos conversando com vários grupos de investidores do Brasil, que têm interesse, e investidores internacionais, para que a gente possa ampliar nos próximos 10, 15 dias uma maior participação de parceiros internacionais, para que a gente tenha um grande leilão. Então, a ideia é que a gente, agora no início, final de fevereiro, início de março, a gente já apresente quando será o lançamento do edital, que deve ficar em torno de março. Lançando o edital em março, a nossa expectativa é que o leilão seja lá em maio, batendo o martelo. Eu não vou estar mais à frente do Ministério, mas o nosso substituto estará lá na B3 batendo o martelo do maior leilão da história do setor portuário brasileiro, que infelizmente nós perdemos 12 anos com essa discussão. 12 anos, passaram vários governos, mas pelas nossas mãos e sob a orientação do presidente Lula, nós vamos fazer o maior leilão da história do setor portuário brasileiro, que vai ampliar, como vocês sabem, hoje o Porto de Santos opera em torno de 6,5 milhões de cargas de contêineres. O Tecon Santos 10 vai ampliar em mais 3,5 milhões, ou seja, é mais que dobrar a capacidade de operações do Porto de Santos, sobretudo nesse grande crescimento que a gente está tendo no setor portuário brasileiro. E o governo federal anunciou 5,7 bilhões de reais em financiamento para ampliar 11 aeroportos administrados pela AENA. Ao longo do contrato, o volume total de investimentos previsto pode chegar a 9,2 bilhões de reais. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, na manhã desta quarta-feira, o governo federal anunciou o plano de ampliação, modernização e manutenção envolvendo 11 aeroportos do país administrados pela concessionária AENA. O valor total do financiamento é de 5,7 bilhões de reais, sendo 4,64 bilhões de reais decorrentes do apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O plano contribuirá para alavancar outros investimentos, alcançando 9,2 bilhões de reais. É uma construção, é uma mudança de padrão que vai trazer muita gente para poder voar, para ter conforto, aumenta a competitividade, aumenta a eficiência da economia, agiliza as decisões de negócios, permite às famílias usufruírem, não só as pessoas jurídicas. A iniciativa está vinculada ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. De acordo com o governo federal, o objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda e reduzindo desigualdades sociais e regionais. Um dos aeroportos contemplados é o de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país. Os outros 10 estão localizados nas cidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, também no Mato Grosso do Sul, e Corumbá, Santarém, no Pará, Marabá, Carajás, Altamira, todos no Pará, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. Atualmente, os 11 equipamentos movimentam por ano cerca de 29 milhões de passageiros. Com a elevação na capacidade operacional, eles estarão aptos para receber mais de 40 milhões de passageiros por ano. Em 3 anos do nosso governo, nós saímos de 97 milhões de passageiros para 130 milhões de passageiros. O que é que isso significa? Em 3 anos, foram incluídos mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país. O Brasil foi o país que mais cresceu, Tiago, na aviação no mundo. O maior volume de recursos, 2,6 bilhões de reais, será destinado para intervenções no aeroporto de Congonhas, que vai dobrar o tamanho do terminal de passageiros, chegando a 135 mil metros quadrados. O pátio de aeronaves será ampliado e o número de pontes de embarque passará de 12 para 19. O projeto também inclui uma expansão da área comercial. O objetivo em Congonhas é solucionar
solucionar o congestionamento estrutural no aeroporto, que é um dos principais pontos de conexão do Sistema Nacional. O prazo para a conclusão das intervenções no equipamento é em junho de 2028. No caso dos demais aeroportos, as ações devem ser finalizadas ainda este ano. A aviação comercial internacional no Brasil cresceu 9,3% em dezembro de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, foram registrados mais de 14 mil pousos e decolagens internacionais neste período, impulsionados pela alta temporada. No mercado doméstico, o avanço foi mais moderado, 2,2%. Os dados mostram ainda que os principais hubs concentram a maior parte do fluxo, com liderança do aeroporto de Guarulhos, seguido por Brasília e pelo Galeão. E a Portos do Paraná passou a disponibilizar previsões meteorológicas em tempo real para os portos de Paranaguá e Antonina. Os dados gerais são abertos ao público, enquanto as informações técnicas apoiam o planejamento das manobras e das operações portuárias. A ferramenta traz informações mais detalhadas para auxiliar na navegabilidade das embarcações e em outras atividades portuárias. É como se fosse uma super previsão do tempo. Por enquanto, ela está funcionando em fase de conclusão, que está prevista para o mês que vem. Os dados são coletados 24 horas por dia por equipamentos instalados no Porto de Paranaguá e no Porto de Antonina. Além disso, o Simporte fornece previsões de diversos parâmetros, como chuvas, ventos, ondas e marés. O sistema hiperlocal ele permite uma maior acurácia na previsão do tempo, então ele pode, por exemplo, gerar ganhos em entradas de navios antecipadas, com questão de previsão da maré e do tempo, que levem a fechamento de barra, assim como adiantamento ou atraso de operações que demandem paralisação em tempos de chuva ou de ventos fortes. As informações ficam disponíveis tanto para a população em geral quanto para os portuários, mas há diferenças. O sistema para os portuários, ele tem, além do acesso às duas estações meteorológicas do contrato para a APA, o sistema previu, em conjunto com outros terminais, acessos a marégrafos e estações de outros terminais que possuem acesso restrito para a autoridade portuária. Então, os portuários eles têm acesso a uma gama maior de dados no sistema. Enquanto para a comunidade em geral, por enquanto, no site da APA é possível ver a previsão do tempo, como vento e chuvas, ao acessar o site. O sistema também terá alertas que poderão ajudar os portuários na tomada de decisões das atividades dentro do cais. É um sistema de alerta para a comunidade portuária, baseado no procedimento da autoridade portuária sobre condições adversas de tempo, que irá gerar esses alertas para questões de paralisação nessas condições de vento e chuva que necessitem garantir a segurança da operação. Para os portos, o sistema torna mais eficiente a atividade portuária no dia a dia. Com a previsão hiperlocal, você consegue programar melhor as manutenções utilizando essas paradas de operação que já ocorreriam com a chuva ou ventos fortes que possibilitem manutenções internas, porém não possibilitam a operação portuária. Os portos brasileiros bateram recorde histórico em 2025 com a movimentação de 1,4 bilhão de toneladas de cargas. Os dados do Anuário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários apontam um crescimento de 6,1% em relação a 2024. O desempenho foi impulsionado pelo agronegócio, com alta expressiva na soja, e pelo avanço das cargas containerizadas. Só em dezembro, a movimentação subiu 14,2%. Vamos agora para o portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia sobre a capacitação, porque a gente já disse isso aqui durante uma das edições do BNews 19 horas, mas só para enfatizar, até sexta-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, estão abertas as inscrições para as bolsas em curso de manutenção aeronáutica. Essas oportunidades estão sendo oferecidas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, então só para enfatizar, a inscrição vai até esta sexta-feira, 13 de fevereiro, e é um programa de bolsas de estudo voltada à formação de mecânicos de manutenção aeronáutica. Ao todo, são 74 vagas gratuitas em Brasília, destinadas a pessoas que desejam iniciar
ou consolidar uma carreira na aviação civil. É uma oportunidade de responder a essa crescente demanda do transporte aéreo brasileiro que a gente vem registrando nos últimos tempos, impulsionada principalmente pelo aumento de passageiros. 30 milhões de viajantes a mais em 2025, ofertas de voos aí com a geração de emprego e qualificação de vaga. Então fica aí essa oportunidade com as inscrições para as bolsas abertas até esta sexta-feira de carnaval. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque hoje. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o governo deve fechar 2026 com 40 leilões realizados ao longo de 4 anos. A declaração foi feita durante evento realizado em Brasília. Entre as principais concessões previstas para este ano estão o Tecon Santos 10 e o leilão do Porto de São Sebastião. Segundo o ministro, o país já soma mais de 500 bilhões de reais em contratos de concessão em diversos setores. O governo de Santa Catarina assinou a ordem de serviço para a duplicação da rodovia SC-416, um dos principais acessos ao Porto Itapoá. Com investimentos de 222 milhões de reais, a obra prevê pavimento rígido e a construção de elevados, com foco na melhoria da logística e na segurança viária. Esta é a segunda intervenção autorizada para otimizar o acesso ao porto. A SC-417 também passará por modernização, em parceria com o governo do Paraná, no corredor que interliga a região ao complexo portuário. O Porto Itapoá lidera a movimentação de contêineres no sul do país e tem ganhado destaque no cenário logístico global. O consórcio Nova Via Mobilidade de São Paulo foi escolhido para assumir, a partir de março, a operação dos trens metropolitanos do Rio de Janeiro, substituindo a Supervia. A empresa passa a ser responsável pelo transporte de cerca de 300 mil passageiros por dia em 5 ramais e 3 extensões, que somam 270 quilômetros de trilhos e 104 estações. O contrato está estimado em 660 milhões de reais. A remuneração será de R$ 17,60 por quilômetro percorrido, paga pelo governo do estado, que continua responsável pela definição da tarifa, atualmente em R$ 7,60. A transição terá um período de operação assistida de 90 dias. A Petrobras fechou 2025 com a maior produção de petróleo e gás da sua história, com média de quase 3 milhões de barris por dia. O resultado foi puxado pelo pré-sal, que já representa mais de 80% da produção total. As exportações também bateram recorde, com alta de 27% no ano. A China segue como principal destino do petróleo brasileiro. Segundo a estatal, os números refletem ganhos de eficiência e ampliação da capacidade operacional. E o BNews 19 horas de hoje fica por aqui. Eu desejo a você uma excelente noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!